a gravação começar. Então, agora que está, né, já gravando, eu aproveito mais uma vez, né, para agradecer a presença da Poliana nessa nossa live, né, nessa nossa discussão sobre participação política das mulheres. A Poliana Santos, ela é mestra em Direito Político pela UFMG, especialista em Ciências Penais pela PUC Minas, professora de pós-graduação Lato Sensu, pela PUC Minas e do ILB, do Senado Federal, e também professora de concursos preparatórios para concurso público. Atualmente, ela é assessora do gabinete do ministro Luiz Edson Fachin no Tribunal Superior Eleitoral. Ela também é membro fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, e cofundadora e diretora-presidente da Associação Visibilidade Feminina. Então, Poli, é um prazer, né, ter você aqui com a gente e sinta-se à vontade. A casa é sua. Jéssica, muito obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade. É sempre muito bom, né, poder conversar, sobretudo com o pessoal que está no período da formação. Eu morro de saudade da graduação, de dar aula para graduação. Infelizmente, tem um tempo que eu não dou mais, mas é sempre muito bom ter esse contato, né? Então, antes de eu começar até a falar, eu quero me colocar aqui à disposição. Não sei qual que é a via que vocês costumam utilizar, se vocês preferem fazer pergunta aí pelo chatzinho, mas a gente pode ir conversando o tempo inteiro, e eu queria dividir um pouco aqui com vocês, como a Jéssica falou, né, hoje eu atuo no Tribunal Superior Eleitoral como assessora, então quero dividir um pouquinho, né, sobre as decisões mais recentes que vão tratar dessa questão da participação da mulher na política, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa própria... a questão da mulher na sociedade mesmo, em que pé que a gente está, pensando isso historicamente, né? E eu vou pedir licença para compartilhar uma tela aqui com vocês. Será que eu consigo, Jéssica? Tá liberado? Teoricamente, eu liberei. Se você não conseguir, me fala. Porque... Deixa eu tentar aqui, então. Não tem a opção aqui para mim. Compartilhar a tela. Apresentar agora? Não aparece aí, não? Ué. Não. Isso agora aparece. Agora sim. Tá. Janela. Só acertar a janela certa aqui. Já está aparecendo? Tá. Ótimo. Bom, então vou falar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos aí da cota de gênero, mas antecipando aqui em que contexto, né, que nós estamos falando aqui hoje sobre cota de gênero, né? Antes de mais nada, a gente precisa relembrar que a gente está aqui conversando sobre a perspectiva de um Estado democrático, né? Eu partindo do pressuposto de que estamos em um Estado democrático. E que democracia é essa, né? Ou qual democracia seria possível se eu não considerasse, né, a essencialidade da participação, do respeito da presença das mulheres na política em todas as suas vertentes e considerando todas as suas possibilidades. Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de pontuar é o que a gente chama aqui de ficção de neutralidade, né? Em geral, parte-se do pressuposto de que a gente vive uma sociedade neutra ou igualitária, né? Isso não é uma realidade. A professora Teresa Kleber de Lisboa, ela usa um termo interessante para poder falar que durante o nosso processo histórico de construção da democracia, as mulheres sofreram uma situação de exclusão da esfera pública e reclusão à esfera privada, de modo que há uma construção sociocultural que estabelece de forma priorística que o lugar da mulher seria, né, em tese,
o lugar da casa, do cuidado, do lar, da família, etc. E o lugar do homem é esse lugar mais amplo. E ainda que a gente não verbalize dessa forma, há uma predisposição a entender como natural ou naturalizar a ocupação desses espaços pela maioria masculina, desses espaços de poder e desses espaços de tomada de decisão. E é uma maioria de homens brancos com um perfil muito semelhante. Então, o que eu quero estabelecer aqui, já como uma base da nossa conversa, é que a gente precisa entender que isso não é natural, isso está naturalizado pelo nosso formato de construção sociocultural. E é uma necessidade premente da gente romper com essa percepção equivocada, né, dessa percepção de naturalidade. Então, o primeiro passo é romper com isso que a gente está chamando de ficção de neutralidade, tanto para considerar as questões de gênero, quanto todas as outras formas discriminatórias que vão intersectar com a questão de gênero, como, por exemplo, a questão da racialidade, do capacitismo, né, para as pessoas com deficiência, etc. Além disso, né, a igualdade de gênero, ela precisa ser reconhecida aqui, né, no bojo da nossa Constituição de 88, como um elemento essencial, como uma base, né, o princípio da igualdade, de modo geral, como um princípio visceral da nossa ordem constitucional vigente. E isso não é por acaso, né? A gente vai ver aqui que houve uma construção com a participação dessas mulheres para que isso pudesse ser de fato assegurado, né? E aí, notadamente, com o papel que as mulheres exerceram durante a Constituinte, né? Com aquilo que ficou sendo conhecido como o lobby do batom. Primeiro, como uma forma meio pejorativa, mas que a gente vai reestruturando, né? Ou ressignificando esses termos. Bom, se a gente for pensar aqui nessa evolução da política de inclusão das mulheres no Brasil, a gente precisa reconhecer alguns marcos temporais, considerando a legislação vigente, para entender como isso vai evoluir. Então, a primeira lei de cotas que a gente teve veio em 95, que é a Lei 9.100, só que ela só tinha uma aplicabilidade para as eleições municipais, né? Até aí, a cada eleição, eu tinha uma legislação toda nova para regulamentar o pleito eleitoral. É a partir de 97 que a gente tem a criação da Lei Geral das Eleições, é a Lei 9.504. E essa Lei 9.504 estabeleceu a cota de gênero para todas as eleições, né? E essa cota funciona assim, né? 30% da lista de candidatos que o partido vai apresentar. E aí a gente precisa entender, né, e relembrar que o partido não pode apresentar tantos candidatos quantos ele queira, né? Ele tem um limite para isso. E, em regra, a gente sabe que tem umas variações ali, mas, em regra, essa quantidade máxima é de 150% das vagas disponíveis. Então, por exemplo, né, numa eleição municipal, a Câmara Municipal de uma determinada localidade tem 10 vereadores. Então, são 10 cadeiras em disputa. O partido pode apresentar, né, poderia apresentar nessa nossa contagem, 15 candidaturas, né, no máximo. Desse total que ele pode apresentar, né, dessa lista de candidaturas que ele vai poder apresentar, é que tem que ser observado esse percentual mínimo de gênero. A forma, no entanto, de contabilizar esse percentual, que já era de 30%, ela vai mudar, né, ao passar do tempo. Então, se ela surge em 97, em 2009 a gente tem um marco também muito importante. Então, em 97 ela vem ali com 30% na lista de candidaturas. Como ela era interpretada, então? A partir de 97, da seguinte forma: o partido tem que reservar 30% da sua lista. Ou seja, se ele podia apresentar ali 10 candidatos, mas ele apresenta menos candidatos, então ele apresenta 7 candidatos, ele poderia apresentar 7 homens e afirmar que ele tinha reservado 30%. Reservou, mas não preencheu, em tese estaria cumprindo formalmente aquilo que a legislação estabelecia no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504. Em 2009, quando há uma reforma, há uma mudança no termo que é utilizado nesse dispositivo, somada a uma mudança em interpretação dessa temática pelos tribunais superiores, né? E aí eu passo a entender da seguinte forma: não interessa quantas vagas, né, quantos candidatos esse partido poderia apresentar. O que vai me interessar, né, o meu referencial, vai ser a quantidade de candidaturas efetivamente apresentadas. Então, o partido podia apresentar 15 candidaturas.
apresentou 10, não interessa. Se ele apresentou 10, 30% tem que ser ali de cada gênero. Então, 7 homens, 3 mulheres é o mínimo que ele tem que fazer. E aí vejam que eu estou reforçando o tempo todo falando 30% de cada gênero, porque o dispositivo ele não nasce falando da vaga para mulheres, né? Isso é a nossa construção, isso é uma ação afirmativa para trazer, para buscar uma maior ocupação desses espaços públicos de tomada de decisão pelas mulheres que foram historicamente relegadas, né, ou impedidas de ter uma efetiva participação nesse sentido. Bom, então essa mudança acontece em 2009. Então a gente tem esse marco, surge em 97, 2009 muda a forma de considerar, né, de contabilizar isso, e a gente tem um outro marco importante que vai vir em 2018, que vai dizer respeito ao financiamento das candidaturas. Isso porque, quando surge essa primeira ação afirmativa em 97, eu não tinha nenhuma ação concomitante a ela, né? Era só isso. Tenho que ter uma observância ali na minha lista de candidaturas. Eu não posso simplesmente pegar o total de candidaturas que eu posso apresentar e colocar só homem ali de cima a baixo. Em 2009, além de mudar a interpretação dessa contabilização ali na lista das candidaturas, também há uma mudança sendo inserida uma obrigatoriedade do partido de destinar, né, o tempo da propaganda, que ainda existia, né, a propaganda partidária, hoje não existe mais, um percentual mínimo ali desse tempo de propaganda para falar sobre o aumento da participação da mulher na política e a destinação do fundo partidário, de pelo menos 5% do fundo partidário, para ações em prol da promoção da participação da mulher na política. Bom, então muda aí, cria-se uma ferramenta ali, além do mínimo dessa presença de mulheres na lista de candidaturas, mas ainda com algumas saídas, alguns escapes, dos quais o partido certamente se valia, né? Então, eu estou dizendo que tinha que ter 5% para essa ação, para aumentar a participação da mulher na política. Desses 5%, o partido podia converter na utilização efetiva de candidaturas de mulheres. Mas se ele não usasse, tudo bem, ele poderia deixar para usar no outro ano, ele poderia deixar para usar no futuro, que é aquela coisa, né? Que ele ia podendo deixar, e aquilo foi. E aí, em 2018, a gente tem um marco muito importante, que é decorrência indireta da reforma de 2015. Vocês estão percebendo que nós estamos falando o tempo todo de reformas ali, só lembrando que, apesar da gente ter a Lei Geral das Eleições em 97, passamos a ter reformas a cada eleição. Então, você vai ter reformas eleitorais em todo ano ímpar, né? Então, essa reforma aí de 2015, é a Lei 13.165, ela vai trazer, lá na sua ementa, né, na nota explicativa, ela vai dizer o seguinte: essa lei, entre outras coisas, tem a finalidade de promover a participação da mulher na política. Dito isso, a gente ia lá no artigo 9º da Lei 13.165 e ele dizia o seguinte: olha, tem que ter um financiamento mínimo para essas mulheres que saem candidatas. E esse financiamento mínimo é de 5%. Só que ao mesmo tempo que ele dizia isso, que a lei dizia isso, ela dizia mais, ela dizia, olha, também tem que ter um teto, tem que ter um financiamento máximo para as mulheres. E esse financiamento máximo era de 15%, o que é uma coisa absolutamente esdrúxula, porque se você tinha ali, tem ainda, né, um dispositivo que diz que, no mínimo, cada lista de candidaturas tinha que ter pelo menos 30% de mulheres, o que esse dispositivo dizia é, no mínimo 30% de mulheres na lista, no máximo 15% das verbas para essas mulheres. Bom, é claro que essa questão vai chegar ao STF, né, pela DI 5617, né, eu tive a alegria de participar desse julgamento, atuei como amicus curiae pela Abradep, e a gente conseguiu, né, converter ali essa interpretação ali, né, dessa lei. O STF reconheceu a inconstitucionalidade do teto do financiamento para as mulheres e fez mais, ele decidiu pela interpretação conforme a Constituição para dizer o seguinte: esse dispositivo que está sendo questionado agora, esse artigo 9º da Lei 13.165, ele traz uma verdade. De fato, a gente precisa respeitar um percentual mínimo para o financiamento das candidaturas das mulheres. Só que esse percentual mínimo não vai ser 5%.
esse percentual mínimo da verba, ele tem que estar pareado ao percentual mínimo da quantidade de candidatas. Então, se eu tenho que ter, no mínimo, 30% de candidatas, eu tenho que, no mínimo, destinar 30% da verba do partido, né, da verba do fundo partidário, que for efetivamente utilizada para a campanha eleitoral, destinado para as mulheres. Muito bom. Além disso, o que ele vai dizer? Né? A lei dizia, na sua origem, que essa ação afirmativa deveria durar três eleições. O STF disse que não, tem que durar o tempo que for necessário para a ação afirmativa se efetivar. E disse mais, né? Ele reconheceu, ele declarou a inconstitucionalidade por arrastamento de alguns dispositivos que estão lá na Lei de Organização Político-Partidária, lá no artigo 44 da Lei 9.096, que vão dizer ali sobre o aproveitamento do percentual, lembra que eu falei agora há pouco, né, dos 5%, que a lei de 2009 tinha estabelecido, ele separa esses dois nichos, uma coisa, outra coisa, para dizer, o partido tem que destinar do fundo partidário, que vai para a campanha, no mínimo 30% para as mulheres, e se houverem mais mulheres, o STF complementa, eu tenho que observar o percentual adequado. Então, se o partido coloca lá 50% de mulheres, é pelo menos ali 50% da verba. O partido pôs 70% de mulheres, também vai estar ali pareado. O partido pôs 90% de mulheres, aí já não pode, né? Lembra que eu falei que o percentual ali de candidaturas é por gênero, né? Ele não vai falar homens ou mulheres especificamente. Então, em tese, a rigor, o máximo que o partido pode apresentar é uma lista de 70% de mulheres. Muito bem. Então, por que eu falei de todos esses marcos? Que eu acho que eles são muito importantes para a gente considerar esse gráfico que está aqui para nós. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, observem a escala que esse gráfico está trazendo para nós. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui meu cursor, que eu estou marcando, mas eu quero chamar a atenção ao seguinte. Em 1990, a gente não tinha cota de gênero nenhuma, né, nada. Nessa época, a gente já tinha alcançado um percentual de um pouco mais de 5% das mulheres ocupando, e aqui o referencial é a Câmara dos Deputados. Obrigada, Sofia. Então, vocês estão vendo. Então, em 1990, a gente tinha esses 5%. De 1990 até 94, pouca variação, nenhuma alteração legislativa. A alteração legislativa vai acontecer em 97, com impacto nas eleições de 98. Vocês percebem que há uma pequena redução aqui no nosso gráfico? O percentual é baixo, né, porque nós ainda estamos ali próximo de 5%, mas eu insiro uma ação afirmativa para aumentar a participação da mulher na política e ela enseja uma redução. E aí é para poder destacar, né? A ação afirmativa que a gente tem hoje é apenas para falar sobre a quantidade de mulheres nas listas de candidaturas. Ela não trabalha com a perspectiva da chance de conversão dessa candidatura em mulher eleita. Esse quadro aqui trabalha com o percentual de mulheres eleitas. Então, isso é um ponto para a gente prestar atenção. Então, em 97, a gente tem um pequeno decréscimo e um acréscimo aqui entre 98 e 2002, né? Chegando aqui em talvez 8%. Quando a gente chega em 2010, e aqui a gente tem que lembrar o nosso segundo marco, que é um marco importante, né, na interpretação, que não basta reservar, né? Eu tenho que efetivamente preencher, de modo que o partido tem que apresentar essa quantidade mínima de candidaturas, a gente tem aqui uma pequena redução e um pequeno aumento em 2014, né, com a mesma lógica que a gente observa aqui em 98. No entanto, a gente teve essa mudança na lei que aconteceu em 2009, ela veio junto de uma tentativa dos partidos de dar a volta nessa construção normativa, né, que é quando surge aquilo que acabou sendo vulgarizado com a expressão candidatura laranja, mas que é um termo bastante inapropriado e algo pejorativo. Prefiro utilizar candidatura fictícia ou candidatura fraudulenta para dizer sobre isso. Em 2010, eu era assessora na PRE de Minas, e eu me lembro muito bem
de ver vários pedidos de registro de candidatura, tanto em 2010 quanto em 2012, de mulheres em que ou não tinha foto nenhuma, ou tinha aquela foto, parecia retirada de rede social, Facebook, tipo candidata de biquíni. E a assinatura, né, do pedido de registro, a mesma letra, assim, de cabo a rabo. Todas as mulheres ali daquele partido assinavam igual, ou com aquele pezinho na frente, né, como uma assinatura ad hoc, né, por procuração, mas sem que, de fato, fosse apresentada essa procuração. Em todos os cantos do Brasil, isso se tornou muito comum, né, do partido criar estratégias, criar formas de suprir essa exigência da lei, ou seja, efetivamente apresentar esses 30% de mulheres na listagem, sem que, de fato, né, houvesse qualquer ação do partido no sentido de viabilizar essas candidaturas, né? Então, eu acho que essa é a melhor palavra. Não eram candidaturas ou não eram necessariamente candidaturas viáveis. Quando a gente chega aqui em 2018, percebem que a gente dá um salto, né? Essa variação que a gente viu entre 90 e 2014, durante todo esse período, a gente subiu basicamente 5%. Por isso que eu mandei aqui, pedi para vocês prestarem atenção no nosso referencial aqui, né? Então, de 5% foi para 10% durante todo esse tempo. De 2014 para 2018, né, só nesse intervalo de uma eleição para outra, né, da Câmara dos Deputados, a gente teve o mesmo aumento, né, percentual. A gente foi de 10% para 15%. E aqui é o grande marco, né, o grande marco disso foi a decisão do STF. Bom, eu disse que a decisão do STF foi de 2018 e valeu para as eleições de 2018. Então, as mulheres receberam esse direcionamento de campanha, de verbas de campanha, para a gente perceber que há uma diferença muito grande entre uma ação que exige a inserção, você olha, eu preciso de candidatas mulheres, joga ele no bolo e pronto, para uma outra ação que dá condições materiais para essa candidatura. Olha, você tem que colocar mulheres no bolo, mas você tem que colocar dinheiro na mão dessas mulheres também. E aí isso dá uma mudança, um salto muito significativo. Estou falando salto várias vezes, estou falando de um aumento importante várias vezes, mas, mais uma vez, quero ressaltar, nós chegamos no irrisório percentual de 15% e estamos, né, comemoramos muito em 2018 o sucesso dessa ação, né? Ainda é ridículo o percentual de mulheres ocupando esses espaços de poder, ocupando cargos legislativos. Então, aqui eu trago um destaque para essa questão referente às mudanças de 2018, né? Para essa que vão impactar aqui para a gente. O que eu quero chamar a atenção é esse comparativo entre o financiamento que aconteceu em 2014 para homens e mulheres e em 2018 para homens e mulheres. Essa decisão do STF sobre o financiamento de campanha, ela veio ao mesmo tempo em que, ao mesmo tempo não, pouco tempo depois da proibição do financiamento por pessoa jurídica, né? A gente não pode mais ter empresas doando para candidatura nenhuma. Então, veja que é muito interessante, em 2014, ainda podia haver a doação por pessoas jurídicas, que é essa coluna aqui. Veja a quantidade, né, de doação que os homens conseguiam obter de pessoas jurídicas e as mulheres, essa aqui, conseguiam obter também de pessoas jurídicas, ou seja, a diferença é gritante. Então, em 2018, quando eu sumo com essa coluna aqui, porque eu não posso mais ter doação por pessoa jurídica, a grande parte da doação passa a ser proveniente de partido, né, que é a primeira coluna aqui. Isso vai causar um impacto enorme para as mulheres. Vocês vejam bem que os homens seguem recebendo mais e muito mais do que as mulheres, mesmo em 2018. Mas as mulheres que não recebiam quase nada, com essa regulamentação somada à interpretação do STF, elas passam a ter algum financiamento. Então, comparando aqui, né, a receita total destinada às mulheres, enquanto 2014 elas tinham apenas 9,3% do financiamento disponível,
Em 2018, isso passa para 22%, né? Então, a gente percebe que essa condição material, ela, se não... talvez a gente possa apontar como o elemento determinante para esse aumento da representação da mulher, para a ocupação, né, para o sucesso desse processo, para ela conseguir ser eleita. Então, o destaque aqui que eu acho que é importante a gente dar é trabalhar com a perspectiva da chance, né, a chance de sucesso, que não adianta a gente ter uma ação afirmativa que só vai estabelecer critérios absolutamente abstratos e que ignoram, né, as questões que estão na base da construção política, né? Uma campanha demanda dinheiro, né? Qualquer campanha, a pessoa precisa circular, a pessoa precisa fazer sua propaganda, a pessoa precisa, enfim, né? Tudo isso tem um custo. E eu só não preciso gastar dinheiro com propaganda eleitoral, com campanha eleitoral, quando não há disputa de fato, né? Então, se a gente for pensar ali lá no período, né, historicamente, se a gente voltar lá para a República do Café com Leite, República Velha, você não vai ter esse tipo de preocupação, porque você tinha um cenário mais ou menos estabelecido de forma priorística em virtude da estruturação das relações de poder tal como estavam ali naquele momento. Quando você passa por um contexto democrático mais bem estabelecido, no sentido, né, de ter uma disputa eleitoral acontecendo de fato, para oportunizar uma tomada de decisão por aquela população, né, no sentido de escolher quem irá representá-los e quem irá tomar decisões referentes àquela mesma sociedade, há uma mudança, né? Porque você precisa, para desenvolver o convencimento, estratégias de fazer a sua comunicação chegar ao maior número de pessoas, né? Para, de fato, formar esse convencimento. Então, o que a gente tem aqui de mudança muito importante sobre a situação das mulheres? Primeiro, a regulamentação legal, né? Eu fiz várias críticas a essa regulamentação e a forma com que ela surge, mas ainda assim ela é muito importante, né? Quando a gente critica a lei de cotas, não é para dizer, é ruim, então acaba? Não, é ruim, melhor que nada, então melhore, né? As mudanças no financiamento de campanha, no que diz respeito ao final do financiamento público, ao financiamento público de campanha quase exclusivo e a decisão da ADI 5617, que é essa que falou sobre o percentual mínimo de financiamento para campanha. Vou fazer um parêntese aqui só para falar sobre isso que eu coloquei aqui do financiamento público de campanha. Particularmente, eu sou contra a proibição absoluta da doação por pessoa jurídica, né, por empresa. A gente teria formas de fazer isso sem vedar. Todavia, por o caso das mulheres, né, eu acho que é aquele típico exemplo do mirou no que viu, acertou no que não viu, porque trouxe uma possibilidade de diminuir, né, um pouco a grande disparidade no financiamento entre homens e mulheres. Então, acabou nesse aspecto, né, nos primeiros estudos que foram desenvolvidos até agora, a gente encontra um ponto positivo no que concerne ao financiamento das mulheres e na conversão de candidaturas em mulheres eleitas. Então, eu faço referência aqui tanto à ADI do STF, quanto a uma consulta do TSE e já explico, né? Quando essa ADI foi apresentada no STF, a gente só tinha o financiamento público, tem outras formas de financiamento público, mas a gente só tinha o fundo partidário, né? A gente tinha o fundo partidário, propaganda gratuita na TV e no rádio, propaganda partidária, tudo isso. Na sequência, a gente teve uma reforma que acabou com a propaganda partidária e, além da verba, né, que a gente fala que a propaganda partidária, a propaganda na TV e no rádio é uma propaganda gratuita, ela é gratuita para o candidato, no sentido de que ele não precisa comprar esse tempo da TV e do rádio, mas há uma conversão ali tributária para que aquela emissora de TV ou rádio deixe de pagar impostos, né, uma compensação tributária ali. Quando eu acabo com a propaganda partidária, essa compensação tributária vai mudar e uma parte dessa verba, né, que o Estado, em alguma medida, economiza, vai para a criação de um fundo novo, que vai ser chamado de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou FEFEC. Esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha tem uma diferença essencial do fundo partidário. Enquanto o fundo partidário está lá regulamentado no artigo 44 da Lei 9.096, ele fala sobre um monte de coisa, né? O partido pode gastar o fundo partidário com um monte de trem.
Algumas coisas ele é obrigado, né? Ele é obrigado, por exemplo, a usar os 5% para a promoção da participação da mulher na política, tem 20% para a fundação partidária e algumas outras coisas, mas ele tem autonomia, por exemplo, para definir se ele vai usar o fundo partidário para financiar a candidatura e quanto do fundo partidário ele vai usar para financiar uma candidatura, ou candidaturas no plural. Então, quando o STF decide lá no ADI 5617, ele diz, olha, partido, se você for destinar verbas do seu fundo partidário para campanhas, no plural, você vai ter que observar ali o percentual de 30%. Então, se você, partido, está dando R$1.000 para campanhas no total, R$300 vão para campanhas de mulheres. Se é 1 milhão que você está destinando para campanhas, 30% para as mulheres. Aí, por outro lado, se você resolveu não gastar com campanhas o seu fundo partidário, você não tem que destinar nada para as candidaturas das mulheres, porque 30% de zero é zero. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como o nome mesmo já diz, ele tem a única finalidade de financiar a campanha. Então, neste caso, quando se cria o Fundo Especial de Campanha, já tinha sido julgada a DI 5617, surge a dúvida, né? A lógica daquilo que foi decidido na DI vale também para o Fundo Especial? E aí é formalizada uma consulta para o TSE, que é essa consulta que eu estou destacando aqui, né, 0600-252-18, perguntando, TSE, eu também tenho que observar esses 30% no mínimo para o FEFEC, né, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e mais, eu também tenho que observar isso para propaganda eleitoral e para o tempo de TV e do rádio, e o TSE fala sim. Então, agora, o partido é obrigado a destinar 30% dessa verba para essas candidaturas femininas. No mínimo, porque se houverem mais candidatas mulheres, esse percentual vai estar ali proporcional ao número dessas candidaturas. Somada a essa mudança no financiamento, que é muito importante, há uma mudança na atuação da Justiça Eleitoral na fiscalização da apresentação dessas candidaturas. E aqui a gente tem um marco muito importante. Lembra que eu falei, lá quando a gente estava vendo aquele cadastro, aquela tabelinha ali no começo, como chama isso? Essa planilha, esse gráficozinho aqui, eu falei que há uma mudança importante aqui em 2009, né, na interpretação, e que de 2010, 2012, até narrei uma experiência que eu tive sobre aquelas supostas candidaturas, né, que acabaram sendo reconhecidas, né, como candidaturas laranjas, que a gente vai chamar aqui de candidaturas fictícias, né, isso começa a ser identificado. Então, o que a Justiça Eleitoral vai fazer? Ela vai começar a ficar atenta para essa situação. E aí é um marco interessante, foi uma ação que foi proposta inicialmente no Piauí. Essa representação que foi proposta inicialmente no Piauí muda tudo como a gente vai interpretar essa questão e como vai ser a atuação da Justiça Eleitoral. E nós vamos ver daqui a pouquinho. Né? Além dessa mudança na fiscalização, também há uma mudança, né, na atuação da Justiça Eleitoral, que de forma preventiva, sobretudo nas resoluções para as eleições, que vão ser aplicadas agora para as eleições de 2020. E também vamos falar dela daqui a pouco. Então, para poder entender essa questão das candidaturas fraudulentas, primeiro a gente precisa lembrar que há um momento certo para aferir, né, para verificar se o partido está cumprindo essa cota e esse percentual mínimo de mulheres candidatas, né? E esse momento é o momento do registro, quando o partido vai apresentar o seu DRAP. Então, como que isso funciona? É o partido que vai formalizar os pedidos de registro de candidatura de todos os candidatos, e aí ele vai levar essa documentação para a Justiça Eleitoral da seguinte forma: ele vai formar processinhos para cada um dos seus candidatos. Então, se ele tem 10 candidatos, o partido vai levar à Justiça Eleitoral 11 processos. 10 processos, um para cada candidato. Mais um processo que é para poder dizer sobre a regularidade da situação do próprio partido. Então, vai ter lá a ata de convenção, vai ter a documentação do partido e vai ter a listagem de todas as candidaturas que o partido está formulando.
Esse processinho a gente vai chamar de DRAP, demonstrativo de regularidade de atos partidários. É no DRAP que a Justiça Eleitoral vai verificar a listagem de candidaturas e vai verificar se o partido está cumprindo o percentual mínimo de 30%. Esse DRAP é o que a gente vai chamar de processo mãe. Todos os pedidos de registro daquele partido estão vinculados ao DRAP. Se esse DRAP estiver irregular, ele vai ser indeferido e a gente diz que caem com o DRAP todos os pedidos de registro. Estão todos ali amarrados. Muito bem. Então, é nesse momento do registro que até então, né, e era unicamente nesse momento, que a Justiça Eleitoral tinha condição de verificar o cumprimento desses 30%. O que é essa ação lá do Piauí, que a que fiz referência, ela fez, né? Que é essa ação de impugnação de mandato eletivo 149 do Piauí. Os advogados ali disseram o seguinte, olha, esse partido aqui, ele não cumpriu o percentual mínimo de candidaturas, porque ele não tem candidatas mulheres aqui. Essas pessoas que estão aparecendo aqui como candidatas, na verdade, não são candidatas. Algumas não sabem que são, outras não sabem nem assinar isso que tá, essa assinatura está falsificada, outras fizeram uma troca de favores com o partido, ou são empregados do partido e tiveram que fazer esse combinado, enfim, né? Não são candidaturas de fato. E aí ele vai dizer o seguinte, essas advogadas vão dizer o seguinte, olha, Justiça Eleitoral, isso aqui caracteriza fraude. E o artigo 10, o artigo 14, parágrafo 10 da Constituição, que é a base normativa para a ação de impugnação de mandato eletivo, estabelece entre as suas causas de pedir a situação de fraude. O que acontece? Quando essa ação chega no TRE do Piauí, o TRE do Piauí fala isso, não posso tratar dessa questão em sede dessa ação que você está propondo aqui, né, da AIME. Vai dizer que a jurisprudência que existe até o presente momento interpreta a palavra fraude de outra forma. Vai dizer que a única fraude que justifica a propositura de ação de impugnação de mandato eletivo é aquela fraude havida na urna, no momento da votação, no dia da votação. Qualquer outro tipo de fraude não entra como causa de pedir nesse tipo de ação específica. E aí o TRE do Piauí vai extinguir a ação sem análise de mérito. As advogadas recorrem e levam essa questão ao TSE. E aí o TSE vai mudar a sua interpretação, vai mudar a jurisprudência. Neste momento ele vai dizer o seguinte, olha, revendo essa conceituação aqui de fraude que tomamos até o presente momento, né, faz uma virada, né, da jurisprudência, que neste momento vai dizer essa situação aqui de colocar pessoas nas listas de candidaturas sem que de fato sejam candidatas, ou seja, sem que sejam candidaturas efetivas, isso vai caracterizar a fraude também. E, nesse caso, pode sim ajuizar essa ação, essa AIME, com base nesse artigo. Só que o TSE, o que ele teve que fazer? Ele não pôde julgar a questão porque o TRE, a instância originária, não tinha analisado as provas, não tinha analisado os fatos. Então, o TSE, cumprindo ali o procedimento, para não ter supressão de instância, ele devolve para a instância anterior, né, devolve para o TRE e fala, TRE, julgue. Né, ele só diz isso. No entanto, a gente tem um problema no eleitoral, né? O eleitoral, a gente diz que ele vige pelo princípio da especial celeridade. Né? Tem que ser muito rápido, porque os mandatos, via de regra, duram 4 anos, né? A única exceção do mandato do Senado, que dura 8. Se o mandato dura 4 anos, se demorar demais para julgar um caso, o mandato passou, a pessoa ou bem cumpriu um mandato que não devia cumprir, ou deixou de exercer um mandato que deveria ter exercido, e aí a situação está consolidada, não tem o que ser feito, a gente não pode voltar no tempo. Foi o que aconteceu nesse caso. O TSE disse, pode julgar uma ação com esse tema, mas não deu tempo de ter todo o trâmite, toda a tramitação necessária, acabou o mandato, as ações foram julgadas e extintas. Então, eu digo as ações, porque foram 2 ações do Piauí que chegam ao TSE sobre essa temática,
que é a ação de impugnação de mandato eletivo 149 e a ação de investigação judicial eleitoral 24342. Nesses dois casos, o TSE vai dizer a mesma coisa. Justiça Eleitoral pode analisar este caso aqui, sim, quando houver, né, essa situação de candidaturas fraudulentas. Bom, então o que ficou pontuado aí que eu acho interessante citar nessa mudança aí da interpretação da Justiça Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral então vai dizer que é possível verificar por essa ação se o partido político efetivamente respeita a normalidade das eleições, tanto no momento do registro, lembra que eu falei que é quando a gente verificava, né, no DRAP, como no curso das campanhas eleitorais, ou seja, eu posso verificar se isso está sendo cumprido depois também, no que tange a efetiva observância da regra prevista no artigo 10, que é exatamente a que fala do percentual mínimo de 30% de candidaturas de cada gênero. Ou se há lançamento de candidaturas apenas para que se preencha em fraude à lei o número mínimo de candidaturas previsto para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas. E aí é isso que o TSE vai estabelecer, e foi uma decisão muito importante no sentido de fiscalizar essa situação. Bom, aí, perdi meu... Cadê minha setinha? Aí a gente tem um novo caso que vai chegar ao TSE em 2019, né? Esse caso, que curiosamente também é do Piauí, Valência do Piauí, que é o RESP 19392. Nesse caso, sim, né? Tinha havido, o TRE fez a análise de prova, na instrução probatória, analisou a questão para ver se tinha ou se não tinha, né, a situação de fraude ali. E há uma condenação na instância ordinária, né, no Tribunal Regional Eleitoral. Com interposição de recurso, chega ao TSE a discussão do caso concreto, primeiro, para ver, né, se há mesmo a situação de fraude, e segundo, e muito importante, se houver essa situação de fraude, qual vai ser a consequência, né? Então, o que o TSE vai decidir aqui que é muito importante? Primeiro, ele confirma que cabe as ações cíveis eleitorais que podem levar à cassação com base na fraude à cota de gênero. Segundo, ele vai dizer que não é obrigatório que os dirigentes partidários sejam parte nessa ação que vai ser proposta. Ele vai dizer que não há vínculo obrigatório com os candidatos do pleito majoritário, né, ou seja, no caso da prefeitura, vice-prefeitura, governador, vice-governador, então não tem essa vinculação. E, por fim, se houver a caracterização da fraude ali, no caso concreto, ou seja, se entendeu que há provas robustas de que houve a fraude ali descrita, a consequência, é uma consequência muito grave, vai ser a cassação do mandato de todo mundo. Lembra lá atrás, quando eu falei que o momento para poder verificar se o partido cumpria ou não cumpria, né, esse percentual mínimo era o DRAP, né, o demonstrativo de regularidade de atos partidários, né, que continha a listinha de todos os candidatos, e que esse era o processo mãe, todos os outros estavam vinculados a ele. Se ele caísse, todos caíam juntos? Bom, a lógica dessa decisão é essa, que se não há observância naquela lista originária, se ele não tem regularidade de todas aquelas candidaturas de mulheres, né, do gênero ali, inicialmente apresentadas, toda essa listagem é irregular, foi essa decisão que o TSE deu, e desse modo, sendo irregulares, todas vão cair. Homens, mulheres, eleitos ou não eleitos, perdem o seu lugar. Não permanecem nem suplentes. Então, a consequência aqui, ela é muito grave. Todo mundo, após as eleições, perde o seu lugar. E ali também vão ser declarados inelegíveis aqueles que estão diretamente relacionados a essa situação, né? Inelegível, que uma informação que bem, tenho certeza que vocês vão discutir isso ainda, se não já discutiram, mas para poder dizer que eles não vão poder mais ser candidatos por pelo menos 8 anos, né, nos termos da lei do ficha limpa,
a Lei Complementar 64 de 90. Bom, então essa passa a ser uma consequência muito grave, né, dessa mudança de entendimento da justiça eleitoral. Então, veja, a gente tem a lei de cotas, a mudança na interpretação da lei de cotas, a mudança na situação do financiamento das campanhas das mulheres, a mudança na fiscalização pela justiça eleitoral. O que aconteceu nesse caso aqui de Valência do Piauí, que o TSE entendeu devidamente comprovada a situação de fraude? Ele entendeu, foram várias situações que aconteceram aqui ao mesmo tempo, mas teve uma que foi um marco muito importante, que foi a aparência de maquiagem contábil, né? Todos os candidatos e candidatas têm que prestar contas de tudo que foi feito na campanha, mesmo se não houver gasto de dinheiro, né? Então, fiz minha campanha ali só batendo perna de casa em casa, pedindo voto. Não interessa, ainda assim você tem que prestar contas. Mas não gastei nem R$1. Não interessa, tem que prestar contas. O que aconteceu com essas mulheres? Elas apresentaram prestação de contas de forma tardia, idênticas a essas prestações de conta, com numeração de recibo sequencial, então com uma série de elementos que vão trazer a indicação de que essas prestações de contas foram construídas posteriormente para tentar dar fidedignidade à afirmação de que elas seriam candidatas de fato e não candidatas fraudulentas. Além disso, o fato de não terem feito campanha para si mesmo, nem nas suas próprias redes sociais, nas suas redes sociais fizeram campanhas para outras pessoas do partido, né? Entre essas pessoas tinham um caso que era a mulher, né, que estava aparecendo ali como candidatura fraudulenta, ela era casada com um outro candidato, um outro que ela era mãe de um candidato, né, com todos esses elementos somados davam a entender, permitiam a construção de um quadro probatório que indicava que essas mulheres tinham ajustado, né, o combinado, deixado que o nome delas fosse inserido na lista de candidaturas para permitir a apresentação daquela quantidade de candidatos homens, para que aquela lista fosse, né, lista de candidatos fosse aprovada pela Justiça Eleitoral. E a consequência foi o reconhecimento da irregularidade da candidatura de todos eles. E aí tem uma outra decisão aqui, que também é muito importante, eu já vou até me encaminhando aqui, que eu já estou falando de tema demais, mas já que a gente está falando de financiamento, essa decisão aqui de Rosário do Sul, de 2019, ela foi muito importante. Nós falamos aqui várias vezes sobre financiamento das mulheres, e neste caso, o que a Justiça Eleitoral identificou foi o seguinte, né, e a gente viu muitas denúncias nesse sentido, né, das mulheres candidatas que recebiam as verbas que o partido destinava a elas em virtude daquela decisão do STF, né, no que diz respeito ao financiamento de campanhas, mas essas mulheres faziam a triangulação da verba. Ela recebia para pintar, sabe, como se fosse regular esse uso, e ela repassava ou a íntegra do dinheiro ou parte desse dinheiro para um candidato homem. E aí, neste caso, né, você tem uma construção e um uso de uma verba que, a princípio, era uma verba vinculada para uma candidatura feminina. E aí, essa decisão, então, de Rosário do Sul, ela é muito bacana, porque, veja bem, ela foi julgada em 2019, mas ela diz respeito aqui às eleições, veja bem, de 2016. Ai, eu tô perdendo meu mouse. Cadê? Bom, vocês estão conseguindo ler aí na ementa que ela diz respeito à eleição de 2016? Vou acreditar que sim, porque eu não estou conseguindo achar meu mouse, não, por alguma razão. Ó, voltou. Pronto, sim, tá ótimo. Então, as eleições aqui são de 2016. Eu falei que esse entendimento do STF foi para 2018, então como é que eu estou usando isso aqui como exemplo? Lembra que eu falei de 2009? Que em 2009 houve uma alteração na reforma eleitoral que passou a estabelecer a obrigatoriedade do partido direcionar 5% do fundo partidário para a promoção da participação da mulher na política,
e esse valor, esse percentual podia ser direcionado para a candidatura das mulheres? Pronto. Então, este valor, é sobre este valor que essa ação aqui diz respeito. Mas a lógica, né, a interpretação que foi dada pelo Tribunal Superior aqui neste caso, vai se aplicar perfeitamente ao caso do financiamento a partir da decisão do STF. É a mesma lógica, tá? Então, o que acontece nesse caso aqui? Esse artigo 30A, que eu estou fazendo referência, ele é um artigo que está previsto lá na Lei das Eleições, na Lei 9.504, e ele vai dizer respeito ao que a gente chama a representação por captação ou gasto ilícito de recursos, né? Ou seja, o recebimento ou gasto de forma indevida dos recursos na campanha. O que na prática foi identificado aqui? Uma mulher, uma candidata mulher, recebe essa verba relativa lá aos 5% do fundo partidário e ela deveria utilizar na campanha dela mesma. Só que, veja aqui no destaque que eu fiz, essa candidata foi eleita, né, para o cargo de vereadora no município, ela recebeu do partido dela o valor de R$20 mil, que foram oriundos do fundo partidário, né, daqueles 5%, para o programa de participação das mulheres na política. E ela estava ciente da origem dessas verbas. Apesar disso, ela repassou dos 20 mil que ela recebeu, 10 mil para o candidato ao cargo de prefeito, que acabou não sendo eleito, e 2 mil para um candidato ao cargo de vereador, que acabou sendo eleito. No entanto, né, o que o TSE acabou decidindo foi, olha, e pela primeira vez, foi esse desvirtuamento na aplicação dos recursos que tinham destinação específica, prevista lá no artigo 44 da Lei dos Partidos, ele pode ser apurado por esse tipo de ação eleitoral, né? Apurado em representação por arrecadação e gasto ilícito de recurso. Então, eu posso ajuizar uma ação para poder apurar isso, é uma ação civil eleitoral que pode levar à cassação. No caso de Rosário do Sul, como ficou a análise dos fatos? As verbas com destinação específica, como ficou provado, elas são vinculadas ao financiamento de campanhas de candidaturas mulheres e não podem, por isso, ser utilizadas livremente. Elas têm que ser utilizadas para a finalidade a que estavam vinculadas. Isso, no caso, era financiamento de mulheres, só podia ser para financiamento de mulheres. Então, por óbvio, esse recurso deve ser aplicado pelas mulheres no interesse de suas campanhas. Fica, portanto, vedado o emprego desses recursos exclusivamente para beneficiar campanhas masculinas. Veja que eu destaquei 2 vezes o exclusivamente, porque não significa que as mulheres são proibidas de fazer campanha de dobradinha. Elas podem fazer isso. Elas não podem, como o caso da candidata aqui, pegar o dinheiro e dar para outro candidato e falar, faça o que você quiser com isso. Outro candidato, homem. Porque, veja, se fosse outro candidato, mulher, não teria problema, porque a vinculação estaria sendo respeitada. Então, neste caso, essa doação... apareceu de novo. Essa doação da candidata, de mais da metade dos recursos que ela recebeu, lembre que ela recebeu 20 mil e doou 12 mil aos candidatos do gênero masculino, viola a política estabelecida na lei dos partidos políticos. E aí a Justiça Eleitoral, né, o TSE vai ter que analisar a gravidade, que precisa ser verificada em ações como essa do 30A, e eles vão dizer, olha, o percentual dos recursos objeto de irregularidade é alto em relação ao total das despesas, porque se ela recebeu, né, o valor que ela deu para o candidato ao cargo de vereador, R$2 mil, representa mais de 60% da sua campanha, né, desse candidato, e o valor que a candidata doou no total, 12 mil, representa mais de 50% das suas receitas. Então, se a gente puder tratar da gravidade com o aspecto qualitativo e quantitativo, né, é qualitativamente grave, porque há um desvirtuamento no uso de verba vinculada, e quantitativamente grave, porque vai afetar mais de 50% das receitas, tanto de quem doou, quanto de quem recebeu. E, neste caso, tanto a candidata mulher, que foi eleita
quanto o candidato homem vereador que foi eleito foram cassados, perderam seus cargos. Então, a consequência também é uma consequência bastante gravosa. E aí, nesse caso, o advogado não lembro se foi advogado ou advogada, eles tentaram aplicar uma lógica com base numa lei nova, que eu não sei se vocês ouviram falar, mas ficou sendo conhecido como a lei da anistia aos partidos políticos, né, que alterou a lei dos partidos, a lei 9.096, criando os artigos 55A, 55B, 55C e 55D, que tentam, de alguma forma, né, lidar com essa decisão do STF, né, da DEI 5617, que vai falar do financiamento para as mulheres, e que previa que a não observância ao encaminhamento dessa verba para as mulheres, né, desse percentual mínimo lá de 5%, não poderia ensejar desaprovação de contas. E aí eles tentam pegar por empréstimo essa lógica e dizer, olha, se não podia nem desaprovar, quanto mais caçar, né, quanto mais gerar perda de mandato. E a Justiça Eleitoral fala nada disso. Ela vai dizer que não interessa se há uma previsão nesse sentido para a prestação de contas, que, aliás, isso consta no voto, é objeto de análise a respeito de sua constitucionalidade, né? Existe a ação de controle de constitucionalidade a respeito dessa lei que ficou sendo chamada de lei da anistia. E ela não vai criar, o que ele está chamando aqui, não instituiu uma excludente de ilicitude da arrecadação ao gasto ilícito de recurso. Então, neste caso, né, afastou a aplicação da lei da anistia, cassou o mandato da vereadora que fez a doação, que fez essa ponte, né, na triangulação de verbas, e do candidato que recebeu essas verbas e foi eleito, né? O prefeito só não foi cassado porque eleito ele também não foi, então essa sanção ele não pôde, não foi a ele aplicada. Isso vai implicar em algumas alterações que são muito interessantes a respeito das resoluções do TSE de 2020, mas acho que não dá tempo da gente avançar aqui sobre isso. Mas apenas para poder marcar a importância aqui dessas mudanças, porque o TSE já fica atento para evitar que a gente chegue no momento de levar a cassação desses mandatos, porque isso é uma consequência de fato muito grave, prevendo uma forma de acompanhamento e fiscalização antecipada, que eu acho que é algo essencial. Se você, né, não sei se vocês sabem, mas essa cota, né, essa lista aí de candidaturas, ela vai observar também as pessoas trans, né? Porque o referencial aqui é a identidade de gênero, né? Então, a pessoa que nasce com sexo biológico X, mas que se identifica com o gênero Y, é com aquilo que essa pessoa, com o gênero que essa pessoa se identifica, que ela vai ser reconhecida pela Justiça Eleitoral, e se ela se identifica com o gênero feminino, ela vai poder entrar aqui nessa cota tranquilamente, porque aí ela é mulher e, sabe, não interessa um contexto biológico antecipado, né, anterior. E um outro tema aqui para poder fechar essa questão que eu acho que é muito, muito interessante, eu vou até fechar aqui e abrir uma outra apresentação, não vou abrir a outra apresentação, que é a consulta que foi respondida recentemente, não sei se vocês acompanharam, sobre o financiamento e a distribuição de recursos para candidatos negros, né, candidatos e candidatas negras, que é a consulta 0600-306-47. Foi uma consulta muito interessante, que foi apresentada pela deputada Benedita da Silva, com a Educafro, em que se questionou o seguinte, né, a legislação já estabeleceu 30% de cotas para as mulheres, o STF já reconheceu que há necessidade de ter um direcionamento de verbas para essas mulheres, no entanto, entre essas mulheres ali, existem várias mulheres negras que seguem sendo subfinanciadas em virtude do próprio racismo estrutural, que assim que a gente, da mesma forma que a gente tem que observar que essa é uma sociedade que não é uma sociedade neutra com relação aos gêneros, também não é uma sociedade neutra com relação à racialidade. Então, uma mulher branca, ainda que ela esteja prejudicada, vamos usar essa expressão, com relação aos homens, ela não tem os mesmos óbices ou os mesmos dificultadores que a nossa construção sociocultural impõe a uma mulher negra. Então, a consulta traz exatamente esse ponto. Se há diferenças também
que vão passar pela questão racial seria o caso, portanto, dos partidos reservarem um percentual mínimo para essas candidatas mulheres dentro daquele bolo que vai para as candidatas mulheres no total, né, porque aí dentro desse percentual a gente precisa entender que incide a autonomia partidária. E aí, feita essa destinação de no mínimo 30% das verbas, o partido distribuía como ele preferia, né? E aí continua essa consulta para falar dos candidatos homens negros, porque se há uma redução, né, eu tenho no mínimo 30% para financiar as candidaturas das mulheres, há uma redução, porque antigamente era praticamente toda a verba que ia para os homens, há uma redução da verba para o financiamento dos candidatos homens, isso vai impactar também pelo critério da racialidade, pelo racismo estrutural, vai prejudicar os candidatos homens negros. Então, eu também poderia estabelecer um percentual mínimo para esse financiamento para os candidatos homens, e aí o TSE vai responder o seguinte, ele vai dizer sim, eu preciso observar o percentual mínimo de financiamento para candidaturas de pessoas negras, né? E eu não posso criar um percentual novo que a lei não estabelece, então eu vou considerar o percentual de candidaturas efetivamente apresentadas. Mas o TSE acabar falando o seguinte, como essa decisão é muito recente, foi decidida agora em 2020, isso não dá tempo dos partidos se organizarem nesse sentido, então isso vai valer só para 2022. No dia 10 de setembro, foi 10 de setembro? Deixa eu conferir aqui. Logo depois dessa decisão, o ministro Lewandowski, vocês ainda estão me ouvindo? Oi? Ah, tá, que parece que travou aqui. O ministro Lewandowski profere uma decisão monocrática numa DPF, que é a DPF 738, para poder mandar aplicar imediatamente esses incentivos, tal como o TSE havia decidido inicialmente, mas já para as eleições de 2020. Então, essa decisão foi proferida exatamente em 10 de setembro, agorinha, recentíssima, para poder complementar essa consulta que inicialmente o TSE tinha proferido. Bom, vocês já perceberam que eu falo demais, que eu gosto muito de falar sobre esse tema, já falei muito, e, bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem comentar alguma coisa, eu vou encerrar a minha fala por aqui. Olha, muito obrigada. Eu acho que assim é uma aula para todo mundo, né? Gente, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, porque eu sei que você também está apertada com o horário, né, Paulo? Mas eu ainda tenho uns minutinhos, se vocês quiserem falar alguma coisa, enfim, questionar, anyway. O meu palpite seria de que a parte do processo eleitoral ainda é a mais confusa para todo mundo, porque a gente não chegou nela. E porque processo eleitoral também na disciplina de eleitoral é tipo uma semana de processo inteiro. Sim. Mas, nossa, foi ótimo. Essa decisão do STF, para mim, é tipo assim, a melhor, sabe? Eu acho moralmente ela muito válida, tipo, partidos, vocês deveriam ter feito isso desde 88, sabe? Te vira agora. Agora, juridicamente, é difícil, né? Sim. Realmente em cima da hora. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente teve uma live na página do senador Paulo Paim com a Benedita da Silva e a Júlia Barcelos, ela também é do TSE, que também é da Visibilidade, falou um pouco sobre essa decisão, eles discutiram, e a Benedita falou exatamente isso que você está falando, sabe, Jéssica? De como assim dizer que os partidos foram pegos de surpresa se o estatuto, né, da raça já não define a necessidade, atrasa a necessidade de propor ações como essa há muitos anos, né? E eu estou vendo que alguém falou aqui, o Pedro, né, essa decisão monocrática do STF não fere o princípio da anualidade, é uma grande questão, viu? Está todo mundo exatamente nesse ponto. O TSE, quando ele deixa de aplicar para agora, ele não falou exatamente do princípio da anualidade, não.
O Lewandowski, no entanto, na decisão dele, nessa decisão monocrática, ele disse que não afeta o princípio da anualidade, porque o artigo 16 da Constituição, que traz esse princípio, fala da decisão que afete o processo eleitoral em curso. E aí o Lewandowski sai com a cartada de que isso não afetaria o processo eleitoral, né? E aí a gente tem a própria tese de doutorado da Roberta Maia Gresta, que passa ali por 400 páginas exatamente problematizando o que seria, né, o definidor, o critério definidor de processo eleitoral para a gente poder identificar, né, essa limitação do artigo 16 do princípio da anualidade, sabe, Pedro? Então, ele usou na decisão monocrática uma justificativa para dizer que não afastava, mas é difícil, tem muita informação costurada aqui junto. Mas eu acho interessante também que na própria DPF 5617, em todas aquelas decisões de 2018, ninguém, ou pelo menos assim, não teve um grande questionamento sobre a aplicação de princípio da anualidade ali. Até Não, por ter sido mais março, maio, né? isso, Não foi setembro, isso. ainda dava para se organizar um pouco mais. O problema é que ainda que a gente tenha um atraso nas eleições desse ano, né, por conta da emenda 107, por causa da pandemia, no momento que o Lewandowski dá essa decisão, em 10 de setembro, já tinham começado as convenções partidárias, tinha partido realizado convenção. E é uma variável importante quando você pensa em termos de estratégia política, né? Né, né. Eu acho que isso não terminou, não, sabe? Eu acho que isso ainda vai ter pano para manga, ainda vai voltar um tanto de vezes. Assim. Até porque a liminar proferida ela ainda está pendente de referendo pela corte, né? A corte pode ter a interpretação, mas os 3 ministros do STF, que são também do TSE, tinham decidido pela aplicação imediata, né? Uhum. Moraes, quanto Fachin, quanto Barroso, queriam já aplicar de uma vez. A definição de recurso de campanha não seria uma regra material do direito eleitoral? Foi por essa linha que o ministro Lewandowski disse, viu, Murilo? Foi essa justificativa que ele tenta apresentar ali para dizer que seria possível. Mas quando eu falo essa questão do conceito de processo eleitoral, né, a lógica sai um pouquinho dessa divisão de regra material e regra processual, sabe? A gente vai ter uma série de decisões, tanto do TSE quanto do STF, que vão ter interpretações divergentes sobre processo eleitoral e princípio da anualidade. E, no fim das contas, a gente acaba estabelecendo um marco meramente temporal, sem ficar muito nessa se é uma regra material, se é uma regra processual, enfim. Gente, eu acho que é isso. Se ninguém mais tiver questões, aproveita, gente. Apoia aí todo dia, não. E assim, tem muita coisa acontecendo, né, no direito eleitoral, tipo, principalmente nessa temática, né, da interpretação das cotas, efetividade delas. Tem acontecido muita coisa, muita mudança rápida, né? Você vê, por outro lado, a quantidade de projetos de lei tentando, num outro sentido, eliminar a reserva de vagas. Então, assim, está sendo tensionado de um lado e de outro. Sim, exatamente. Bem, Polly, então, muito obrigada, assim, pelo tempo, pela apresentação, que foi ótimo. Eu acho que o pessoal deve ter aproveitado muito e pela disponibilidade de você ter vindo aqui. É um prazer muito grande contar com a sua participação.
Imagina, Jéssica, brigadíssima e obrigada a todos vocês aí. Aproveitem bastante a Jéssica aí, uma queridíssima nossa lá na visibilidade, a gente suga ela o tempo inteiro. Então, se vocês tiverem interesse, inclusive, em conhecer um pouquinho mais da visibilidade, pergunta aí para a professora de vocês, conheçam aí o nosso site, vamos falar um pouquinho mais sobre essas questões de gênero, dessas interseccionalidades, enfim, né? É um tema muito importante e eu estou à disposição, viu, Jéssica? A gente ter, assim, a oportunidade de conversar e de falar um pouco mais sobre temas tão importantes, a gente sempre dá um jeito, é sempre muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigada, Polly. Obrigada, gente. Lembrando, né, que amanhã a gente tem encontro síncrono de novo para compensar o que não teve semana passada. Então, até amanhã para vocês. Tchau, gente, abraço. Tchau.